O que o karma tem a ver com odologia? O que destino tem a ver com odologia? O que tudo isso tem a ver com o seu destino aqui na Terra? Em primeiro lugar, Odu pode ser traduzido como destino. Logia é estudo, é uma filosofia, uma ciência que você pode colocar dentro o karma, no qual você que nasceu no dia 1/2 de 2003, ou qualquer data que você nasceu, você tem um destino que vai levar você até Deus. Porém, você tem que entender uma coisa. Se você nasceu no dia 1/2 de 2003 e fizer a somatização, sempre vai dar o mesmo número. Então, o que a odologia pode te ajudar? Para que serve a odologia? Se eu somar tudo isso aqui, vai sempre dar o mesmo resultado. Porém, cada data tem o quê? Um elemento. No dia do seu nascimento tem um elemento, no mês tem um elemento, no século tem um elemento e no seu ano tem um elemento. Isso que é o importante, porque a odologia, ela é uma ciência que vai trabalhar dentro da geomancia o seu destino, que vai fazer você se melhorar, se criar, se fazer melhor para você. Este número aqui todo, ele tem um significado. Se você pegar dentro dos Odus, o que seria Okan? O que seria Edi? O que seria Eta? Lembra alguma coisa? Okaran, Edioko, Eta Ogundá. Era assim que era lido os Odus. Porém, com as melhoras e os conhecimentos passados pelos povos africanos, virou Okaran, Edioko e Eta Ogundá. Quando nós somamos tudo isso aqui, nós percebemos que forma um elemento. Lembrando que você é masculino e feminino. Por quê? Porque você tem sua mãe e você tem seu pai. Elemento positivo, elemento negativo, elemento passivo e elemento ativo. Então, dentro da odologia, nós precisamos entender essa somatização, que é igual a um número específico. 2 mais 3, certo? Por que 2 mais 3? 5, com mais 2, 7, com mais 1, 8. Então, seria Eidiobe, Egionile, Obe, não é assim? Porém, esse Odu era chamado de Edionile, que quer dizer 8. E este 8 foi traduzido como Edionile, para que nós possamos entender que 8 conchas aberto é este Odu. Então nós precisamos classificar tudo dentro da odologia. O do Odu é classificado porque Orumilá é binário, porque Orumilá ele pega a consistência de lá de trás da geomancia, porque a geomancia é binária também. Então tudo tem que ser classificado por número. Até mesmo a água, você tem um número. Se você pegar o ar, tem um número, calibre, tudo está ligado a números. E esse número aqui é a formação de 2 elementos. Quando nós falamos no número 8, nós estamos falando do elemento ar e água. Agora eu te pergunto, se a pessoa tem esse número na cabeça dela, ela nasceu nessa data, então o número dela é 8. Inicial é 8 e final é 8. Porque ela não vai ter como morrer fora do número 1/2 de 2003, porque ela nasceu. A pessoa tem que ter o início. Então, esse número é contínuo. Porém, ele pode ser agregado outros elementos, outros valores. E quando nós pegamos as medicinas, porque tem medicina, não é ebó, tá? Odologia não te dá ebó, te dá medicinas. E essas medicinas para tratar excesso de água, excesso de ar, excesso de elemento, você começa a perceber que dentro da odologia existe uma fórmula para que você entenda o seu consulente dentro de uma espiritualidade, dentro de um cotidiano e dentro de algo pessoal, dentro do id dele. Por isso que nós temos que entender que odologia é uma ciência que estuda religião, espiritualidade, sociedade, humanização, entre outras coisas, porque isso é um conjunto. Aí eu pergunto, 99% dos sacerdotes hoje, de qualquer cultura, seja da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, da Jurema ou do Ifá, estão com depressão, estão passando por dificuldades
depressiva, falta de sono, falta de comida, falta de alimento, falta de divertimento, tem falta alguma coisa. Porque o elemento dessa pessoa está em excesso. Quando nós falamos em excesso, nós precisamos de medicina. E essa medicina, ela trabalha o elemento ar, água, entre outros aspectos. Por isso que eu digo para você, estudar odologia é um conceito religioso, espiritual, matemático, ciência, história, filosofia. Por que história? De onde veio o Odu Okaran? De onde veio o número 1? Qual a ligação que ele tem com a geomancia? Qual a ligação do número que ele vai falar para você do elemento? Como assim, mestre? Ficou confuso, mestre. Por quê? Se eu pegar o número 8, eu tenho o lado negativo e o lado positivo dele. O que significa para nós 2 traços e 1 traço? O que significa? Você já parou para pensar que dentro deste número existe, que era antigamente criado, 2 e 1? Um traço para identificar uma coisa, 2 traços para identificar outra coisa? Mas aí depois, com a ajuda de Pitágoras, entre outros historiadores e estudantes de números, vamos dizer assim, eles conseguiram identificar o número 2 e o número 1. 1 traço, 2 traços. Porque você tem que entender se a pessoa tem mais água ou mais ar. Se a pessoa tem mais ar ou mais água. Ou se a pessoa tem menos água ou menos ar. Então a odologia, ela vai te dando rotulações para você tratar. Por quê? Você concorda que nós temos o e sa, que vem de cabeça. E essa palavra, sa, pode vir de asa, tá? Que quer dizer elemento. Qual elemento da sua cabeça? Além do cabelo que você tem, além dos piolhos, você tem uma massa cefálica. E essa massa cefálica, ela é 90% de elemento água. E aí eu te pergunto, você consegue compreender isso dentro da odologia? Por isso que eu digo que é uma ciência. É o conhecimento de desvendar, organizar e ajudar as pessoas, seja da Umbanda, seja do Candomblé, seja da Quimbanda, seja do que for. Por quê? Porque todos os seres têm elementos. E todas as entidades, divindades, seres sobrenaturais também rege um elemento. Está dentro de algo espiritual. Então nós precisamos compreender se esse número 8 na cabeça da pessoa é o elemento condutor de energia ou é o elemento que tira a energia. E aí você tem as medicinas que vão ser trabalhadas, traçadas, para que você possa entrar em equilíbrio, em harmonia, sem precisar fazer muita coisa. Porque a odologia é a simplificação de trabalhos espirituais, aonde você tem banhos, aonde você tem medicina, aonde você tem vários tipos de tratamentos que você pode aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, para solucionar um problema dessa pessoa. Aí as pessoas falam, mas você falou e não me falou nada. Você quer saber mais? Então vai lá na PEDUC, que lá tem o curso completo, aonde você vai entender tudo isso. E aí você vai entender por que todos os sacerdotes são advogados na presença de Olodumare. Quer saber mais? www.peduc.com.br. Ache aí seus caminhos e até o nosso próximo encontro.